Eles me deram aeroporto. E agora eu vou ter que decolar. Glória a Deus, mais uma gravação aqui no nosso Um Punhado de Conversa. Verdade. E hoje a gente tá aqui com o menino Helder. É Helder Melo, é? Helder Melo. Helder Melo? Eu geralmente pergunto assim se é Helder Melo, o sobrenome da pessoa. Eu pergunto porque às vezes eu pego no Facebook, no Instagram, entendeu? Aí eu fico com aquilo na cabeça, aí depois digo, será que é isso mesmo? É isso mesmo. Simplificando, né? A gente coloca o primeiro e o último sobrenome para poder facilitar a identificação da figura. Ah, então esse é o primeiro e último, Helder? No Primeiro caso, e último. Helder, Melo é o último. Exato. Ah, tá certo. Então, galera, espero que vocês acompanhem até o final esse punhado de conversa, porque vai ser show de bola, eu tenho certeza. Vai, sim. Né? Esse jovem que tá com a gente aqui hoje é um jovem que de uma inteligência suprema. Obrigado. Né? Eu admiro muito, né? E muito corajoso também, vocês vão ver no decorrer aqui do nosso bate-papo, tá certo? E hoje a gente tá com um tema aqui bem interessante, bem legal, que é a questão das decisões que muitas vezes a gente tem que tomar, entendeu? E a gente fica protelando de tomar algumas decisões e que são muitas vezes decisões que vão trazer muitos benefícios pra gente. No caso de Helder, eu vi essa decisão que ele tomou, essa específica que a gente vai conversar aqui hoje, que foi a decisão de sair do meio da sua família, sabe? E ir para um lugar mais longe, sozinho, onde ele não conhecia, não tinha experiência ainda com muita coisa, ele veio adquirir isso depois, até porque quando ele foi, ele estava novo, mais novo do que já é, né? Sim. Então, vocês vão acompanhar, vocês vão gostar desse punhado de conversa. E a partir de agora, já peço a você que pode dar seu like aí, pode se inscrever em nosso canal, tá bom? Dê essa força aí, que é pra gente crescer um pouco mais e trazer mais pessoas aqui para o nosso punhado de conversa, tá bom? Ana tá por aqui? Tô por aqui. Tá certo? Então, Helder, começa conversando com a gente aí, falando dos seus projetos, de como é que foi essa questão de você ter que sair daqui de Feira de Santana, viu? Que a gente mora em Feira de Santana. Embora você morava em Feira ou morava no Retiro? Feira de Santana. Feira de Santana. Era Feira de Santana? Feira de Santana, sim. Ah, Bom, a princípio eu gostaria de agradecer o convite, tá? Seu e de Ana Paula. É um Prazer é privilégio. nosso. É um privilégio muito grande fazer parte desse projeto, da gente estar tendo essa oportunidade de compartilhar essa experiência de vida e esses momentos que a gente é nos apresentado pra gente estar superando e vencendo, né? uhum. E tudo aconteceu lá em 2004. Eu residi aqui em Feira de Santana mesmo. E eu sempre gostei muito de me apegar à questão do conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento, ninguém tira da gente, né? Verdade. Não é verdade? É. E aí, quando a gente faz desse conhecimento as nossas fortalezas, a gente acaba conquistando as coisas e vivendo da melhor maneira possível que a gente busca viver. Então tá. Em 2004, eu estava concluindo um curso de eletromecânica na Escola Técnica aqui de Feira de Santana, curso técnico, e eu era estagiário da fábrica da Kaiser, uma cervejaria. Ah. A Kaiser existe ainda hoje, não? Então, aqui em Feira de Santana, eles encerraram as atividades. Aqui em Feira de Santana, né? Porque os grupos eles vão fundindo, né? Sim, sim. E aí a Kaiser, ela fundiu com a Heineken, que acabou adquirindo a Skin Cariol, que é próximo aqui, a Lagoinhas. Eles têm uma fábrica super moderna. Aham. E preferiram encerrar as atividades aqui em Feira de Santana, de forma estratégica. E foram lá para Lagoinhas, até porque por questão de água, que é uma cidade que tem uma das melhores águas aqui na Eu já região. ouvi falar, sim. E a água aqui de Feira de Santana era água que era mais cara, precisava de um tratamento muito apurado, né? E aí eles preferiram encerrar as atividades aqui e migraram lá para Alagoinhas. Pra Lagoinhas, que não é tão longe daqui. 70 quilômetros, é bem Sim. próximo. Bom, e por conta desse vínculo de estagiário, a equipe daqui foi
transferida para Cuiabá, no Mato Grosso. Na época você era estagiário ainda? Eu era estagiário. E você foi como estagiário ou já foi como... Então, acabou o estágio, acabou meu período de estágio, eles me convidaram depois de uns 4 meses que eles estavam lá, a estar fazendo parte do quadro da empresa. Sim. E eu acabei aceitando de cara. Foi um desafio muito grande, né? Porque Cuiabá tá cerca daqui de Salvador, Feira de Santana 2.600, 2.800 quilômetros. Quase 3.000 quilômetros. É centro-oeste, né? Bom, mas é exatamente isso que a gente tá falando aqui, esse desafio, né? Esse desafio. Sim. Né? Grande desafio, na verdade. E assim, você também foi chamado, não foi à toa, né? Porque como estagiário você era antes. Sim. E já foi convidado para estar morando num outro lugar. Sim. Fazendo parte dessa mesma empresa, né? Do quadro já dessa empresa. Sim. Então, vocês estão vendo aí que eu tô falando da inteligência do menino. Muito obrigado. Eu fico feliz com suas palavras, Anderson. E a gente se sente privilegiado, né? Por ter essa oportunidade. E as pessoas oportunizam a gente. A gente dá o melhor que a gente tem, né? Sim. E aí essas oportunidades foram chegando e eu fui aproveitando. Abriu a porta pra mim. E as melhores portas que se abrem, a gente não deve deixar que elas fechem. É verdade. Não é? E agradecendo sempre e dando o melhor da gente, a gente acaba se inserindo no local que a gente almeja. E a gente até às vezes se surpreende, né? Fala, nossa, até aqui eu pensei em alguns degraus a menos, né? A gente passa esses degraus aí. Mas eu tenho certeza que, como o Anderson falou, né? Na questão do convite vir, você sendo estagiário, ou seja, tá no início ali da carreira, né? Mas porque você se destacou. Porque se você fosse como os outros, chegasse como assim os outros, que eu não estava lá, mas eu já fui estagiária também, graças a Deus já fui destacada. Mas pelo quê? Pelo fato de você não fazer a mesma coisa que os outros faziam, né? Sempre tem um destaque, então é isso que... Fazer algo a mais. Fazer algo a mais, né? Fazer algo a mais, o diferencial é isso ainda hoje, eu creio que vai permanecer, que vai fazer do profissional ele ser diferente dos outros, se destacar. Eu sempre falo, Aninha, que a gente ter humildade Isso. faz a gente conseguir coisas que a gente não imagina que seria capaz de conseguir. A gente ter sempre humildade, ter a capacidade de assumir que erra, né? Porque todo mundo erra. Sim, é verdade. Sim. A primeira oportunidade que cometeu um erro, assumir e evitar que esse erro ocorra novamente. Então a gente vai observando essas coisas e aí a gente acaba se tornando uma pessoa melhor para se conviver, né? A gente tem que fazer um ambiente também, porque a gente é recebido num determinado ambiente e a gente tem que se adaptar Claro. a esse ambiente. E se a gente pega e não tenta nem se adaptar a esse ambiente, quer que o ambiente se adapte a gente, a coisa fica mais difícil. É esse o segredo do sucesso da gente. Realmente, é verdade. Mas Helder, eu vou ficar com a parte que você falou assim, dá o seu melhor, né? Porque, tipo assim, ó, hoje vou fazer 45 anos. E eu já vivi muita coisa. Eu já fui funcionário, já fui, né, empregador também. E o que eu tenho visto na sociedade hoje, os jovens de hoje, eles não têm essa proatividade. Eles não têm essa questão de dar o seu melhor. Não. Sabe? E é interessante que hoje eu quero falar também muito para os jovens, porque quando você saiu daqui com essa promessa e tudo mais, você era muito jovem. Sim. Né? Então, não que não seja hoje, mas na época ainda mais, né? Foi 2004, você falou? 2004. 2004, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, se você pede para um jovem ele fazer algo, ele só vai fazer aquele algo, muitas vezes mal feito, sabe? Sem vontade de fazer. E quando eu vejo que muito isso da nossa geração anterior e tal, antes de se pedir, a gente já fazia. Sim. Né? Antes de um pai precisar pedir, a gente já tava fazendo. Antes de um avô precisar pedir, a gente já tava fazendo. A mesma coisa numa empresa, né? E quem tá empregando, a pessoa que tá ali de superior, ela observa muito isso. Claro daí, que Com sim. certeza. né? E as oportunidades, elas sempre são para esse tipo de gente. Sim.
Não é para o cara que fica se encostando, não é para o cara que fica, não, eu vou me esconder aqui porque eu trabalho menos, querem dar o golpe de certa forma, né? Mas o cara que ele se mostra favorável e com vontade de fazer, de realizar, aquele cara, ele vai ser escolhido. Vai. Com Você tá certeza. entendendo? A gente tem que ser protagonista das coisas. Sim, sim. Da nossa vida. Aham. E as gerações, né, elas vêm com a mudança. E o que eu vejo das gerações recentes é que elas são muito imediatistas. Não se existe colheita antes do plantio. Permanecer com essa dificuldade, né? Sim, Se você não consegue externar... sim, e quando você fala da questão dos jovens, da proatividade dos jovens, que hoje vem um pouco diminuindo e de eles deixarem de se destacar por conta disso, de deixarem de ser protagonista da história. A gente tem que ser protagonista da nossa história. É o nosso momento, é a nossa oportunidade. É uma maravilha isso aqui. Não é deixar acontecer, é fazer acontecer, né? É fazer acontecer, sabe? Nem sempre vai dar certo. Sim. Nem sempre a gente vai receber sim. Nem sempre vai ser como a gente gostaria que fosse. Mas a gente tem que continuar tentando. Muitas vezes, porque eu creio que tem momentos para tudo. Né? A gente às vezes não entende. Né? É verdade. Nós estamos todos conectados de uma determinada forma. Né? O divino que está em mim saúda o divino que está em você, que está em Ana Paula e o que está assistindo. A gente tem que trabalhar essa força interior imensa e infinita que a gente tem para poder viver da melhor maneira possível nesse presente que é estar aqui, né? E aí aceitar esses desafios que ocorreu comigo, de ir para um outro estado, para uma outra região, com outro clima, com outras pessoas, com outros costumes, outras comidas. E aí a gente fala, poxa, eu tenho um objetivo, é ser o melhor que eu puder ser aqui neste planeta. Isso é muito fácil também para quem é jovem, eu acho, né? Quem é jovem, ele quer encarar novos desafios e tudo mais, né? Para quem já é mais adulto, já tem uma idade um pouquinho mais avançada, ele quer ter mais o pé no chão, né? Embora a gente tá vivendo uma situação agora com um conhecido nosso, que ele tá indo para qual é o nome do país? Portugal? Para Portugal. E ele vai levar a família toda e tá vendendo tudo aqui para não ficar nada que possa aprender ou fazer ele voltar para cá. Você tá entendendo? Ele disse, rapaz, tem que dar certo, eu só tenho uma chance. Ele só quer ter uma chance de dar certo. Então ele tá vendendo tudo para ir. Eu digo, rapaz, fazendo de tudo. Essa coragem me falta. Ele, assim, o que eu vejo, né? Ele tem que ter alguma coisa em vista que faça lá, né? Ir lá para ele ter essa motivação tão grande e uma coisa que para ele consegue enxergar com certeza. Com certeza, mas né? tem que tentar, né? Independente de dar certo ou não, o nosso país é um país que abraça, que acolhe e que a gente é muito hospitaleiro. O brasileiro, ele é incrível. O nosso país também é um país incrível, um país tão rico e tão cheio de oportunidade. A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. É verdade. Não é? Isso é uma bênção, né? A gente não tem tsunami, a gente tem pobreza, a gente tem... Que você vai encontrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo tem. Então isso não é inerente ao local, e sim ao ser que habita o local. No caso, a gente brasileiro aqui é um país de muito privilégio. Eu adoro ser brasileiro, eu fico muito agradecido de ser brasileiro, baiano, né? A nossa cultura é incrível, que quando a gente sai do nosso estado, a gente começa a ver de fora o tanto que a gente é rico, né? Em termos de cultura, em termos de tradição, de ancestralidade, das pessoas que estiveram aqui antes da gente e cá nos deixaram, né? Que são os nossos antepassados. E aí quando a gente olha isso de fora, assim, fala, nossa, cara, que orgulho de ser nordestino, que orgulho de ser baiano, que resistência. Como é mais difícil as coisas pra gente e a gente tá ali persistindo, a gente consegue, né? É verdade. E aí eles chamam a gente pra experimentar isso lá fora, e aí a gente acaba se fortalecendo e criando desejo de querer voltar, porque o bom filho, a casa torna. A casa torna. Falando em a casa torna, eu acho que a Ana também quer te perguntar, mas matar logo essa curiosidade aqui.
como é que o baiano Helder foi recebido lá em Cuiabá? A cidade de Cuiabá é uma cidade que ela é constituída por grande parte de sulistas, algumas pessoas do Paraná. Mas também tem algumas pessoas tradicionais de lá, que são ribeirinhas. É uma cidade que veio por conta do garimpo, com os bandeirantes, e tem alguns ribeirinhos, porque os bandeirantes eles faziam o quê? Eles saíam de São Paulo, vinham a cavalo andando e saíam explorando, e alguns ficavam em algumas localidades. Eles constituíam família ali, com alguns indígenas, alguns locais, e ficavam, né? Atrás do ouro e tal e tudo mais. E o cuiabano em si, eles são pessoas, assim, extremamente hospitaleiros. Tem um pouco de baianidade. É isso que eu ia falar, então. Então isso aí encaixou certinho. Você não sentiu essa dificuldade, né? Nossa, eu me senti extremamente acolhido. Que bom. Me senti extremamente num antro familiar, assim, sabe? Porque Maravilhoso. foi uma sorte. Nossa, que bom eu ter ido logo para Cuiabá. É uma cidade que tem as características geográficas bem expressivas, que é a questão do calor. Porque Cuiabá é uma cidade quente e muito quente. Esse calor de Cuiabá é famoso, né? Muito famoso. Você observa na temperatura do dia a dia, nas previsões do tempo aí, né? Cuiabá tá 30, 35 graus. Agora a gente tá com cerca de 17, 18 lá. Aqui em Feira. 35, 36. Lá A em diferença. Cuiabá. É muito E grande. olha que aqui em Feira de Santana, pra quem não conhece, é quente, viu? Feira é mais quente que Salvador, né? Feira de Santana é. E o fato de eu ter tido a oportunidade de morar em Cuiabá, pra mim foi um privilégio, que é a capital do estado. Aham. E que tem tem todas as oportunidades de aprendizado, né? Lá eu continuei estudando, logo a princípio, quando eu cheguei na cervejaria de lá de Cuiabá, né? Fiz mais um curso técnico de telecomunicações, fiz depois engenharia de produção, fiquei em Cuiabá esse período todo e sempre agradecendo e aproveitando as oportunidades Claro. de estar num local que as pessoas te recebem bem, não perguntam suas origens, seu nome, seus dotes, e eles te acolhem. E o cuiabano, assim, eu tenho só que falar bem de Cuiabá. Eu tenho uma paixão muito grande, até pela culinária também. A culinária lá é muito boa. Muito boa. Então foi o lugar certo, Foi o né? lugar certo. Porque geograficamente Cuiabá ele tá ali entre 200 quilômetros do Pantanal, né? E 60 quilômetros da Chapada dos Guimarães, com cachoeiras lindas, com as vistas maravilhosas. E é uma cidade que eu aconselho, quem puder conhecer, que vá conhecer algum dia, porque vale a pena. Aí, Muito tá bom. vendo? Eu ia perguntar, não, vou ainda fazer a pergunta, mas já tem a resposta aí. Assim, alguma vez deu vontade de você voltar, né, pra casa? É mais ou menos a mesma pergunta que eu ia fazer, não dessa forma, mas eu ia perguntar, porque Helder tá falando muito aqui das coisas boas, os benefícios, né? Sim, sim. Eu ia querer saber as dificuldades, né? Mas faça essa pergunta, aí eu vou perguntar qual a dificuldade de ter ido pra lá. sabe? Não, porque uma das coisas quando a gente sai do meio dos nossos, é essa, né? Do acolhimento, que você tá ali, tá no meio dos seus familiares e amigos, e vai pra um lugar longe, né? Você não conhece nada, nem ninguém, mas de repente você é abraçado. Então, no momento que você é abraçado, pronto, aí você já tá em casa, Sorte. não é? É sorte. Você já tá em casa. Mas assim, a saudade é muito grande, sempre é. A gente sempre a gente sente saudade do pai, da mãe, dos primos, das tias, das primas, de todo mundo. Eu, particularmente, a princípio, eu senti muita vontade de voltar nos 3 primeiros anos. Sim. Mas eu pensei no objetivo maior. Porque o que é que eu vejo? A gente, quando tem a oportunidade de estar com os nossos, a gente vivencia aqueles momentos que a gente tem pra gente, mas o mundo lá fora chama e fala, olha, eu vou fazer aqui uma comparação. Uma coisa que eu já observei na natureza. Você observe um pé de mango, uma mangueira, né? Uma árvore, que ela é grande, tem a copa imensa, dá os frutos, né? Mas
aqueles frutos que caem ali e germinam, eles acabam não crescendo, porque a sombra atrapalha. Sim, verdade. Então, o fato da gente sentir saudade e querer voltar sempre faz com que a gente pense que a gente precisa, como um passarinho, voar. A gente precisa desse momento da gente de estar distante para conquistar os objetivos que a gente coloca na mente, para conquistar o que a vida nos propõe, né? E aí, como fazendo novamente essa analogia com a natureza, o fato de estar debaixo ali da sombra ou próximo à família, muitas das vezes, impede com que a gente alce voo maior, que a gente conquiste, né, coisas maiores. Mas a saudade bateu muitas vezes. E como o meu objetivo maior era conquistar uma formação, né, me tornar um engenheiro, eu sou engenheiro de produção, e conquistar alguns bens materiais, que é bom pra gente ter um conforto, Claro, pra gente ter claro. uma casa, não é? Claro. A gente ter as nossas oportunidades de vestir, comer bem, como todo ser humano. Então eu coloquei isso na mente, mas sempre com a ideia de estar desejando estar próximo dos meus familiares, porque não tem coisa melhor do que a gente estar com as pessoas que nos amam, que a gente ama também. É assim, uma oportunidade que quem quiser, quem puder aproveitar, vale a pena. Sempre família, pra mim, sempre foi prioridade. Aham. Sim. E na época que você foi, não tinha essa facilidade que hoje a gente tem, né? De comunicação, de né? comunicação, com WhatsApp, videochamada, aquela coisa toda de verdade. Batman, que né, antigamente só via isso Uma em ligação Batman, né? interurbana era cara pra caramba, né? Era assim. Aí, hoje em dia eu falo assim que o filme, o desenho do Batman, ele não tem mais graça. Porque hoje você faz uma ligação, videochamada, essas coisas, não é mais interessante, né? Então, na época que você, em 2004, que você foi pra lá, não era assim, né? As redes sociais não tinha essa coisa toda de a forma internet nenhuma. não estava tão difundida. Como o Anderson falou, uma ligação é um absurdo. O preço da gasolina aqui hoje, o diesel, na verdade, né? Muito difícil, realmente. É tanto que eu esperava um ano a cada férias, né, para poder estar retornando, para rever minha família, minha mãe, meu pai, minhas primas, todo mundo, meus irmãos, meu padrasto, o pessoal todo que sempre foi muito acolhedor comigo aqui na minha Bahia, na nossa Bahia. Na Bahia. Mas quando você vai assim também, com essa intenção, né? Esse projeto de crescer profissionalmente e investir também no seu aprendizado, que foi isso que você, né? Você tava buscando. Você tem esse foco, as coisas caminham da forma certa, É verdade. né? E muito provavelmente você vai conseguir ter êxito nessa questão daí. Mas se você for com outro propósito, eu quero ficar mais sozinho, eu quero ter minha liberdade, aí, meu amigo, provavelmente vai dar muito errado, porque o propósito talvez não seja o certo, né? Sim, Anderson. E muitas vezes criar expectativas demais, né? Sim, também. Achar que tudo vai ser muito fácil. Uhum. E aí vem as frustrações. Não é o caso de ter medo, né? Mas você também ter o pé no chão nas expectativas, não é isso? Com certeza. E tá preparado pro resultado que vier. Você dá o melhor de si, muitas vezes você acaba não sendo reconhecido ou acaba não conquistando o que você gostaria que conquistasse naquele momento. Mas por persistência, continua a dar certo, sim. A coisa... ou vai ou racha, né? Tem que ser. A gente... brasileiro não desiste nunca. Não desiste, não. Não, Bom de ser nordestino, baiano, é ser brasileiro. Porque a gente não desiste nunca e a gente persiste e a gente insiste e a gente consegue. É verdade. E quais são os projetos agora, os novos projetos, Helder? Bom, hoje eu já não vivo mais em Cuiabá, né? As oportunidades, a vida, o leque se abriram. Também não é mais na cervejaria que você trabalha? Não é mais na cervejaria. Depois da cervejaria eu trabalhei por 5 anos numa emissora de televisão local. Aham. E daí dessa emissora adquirimos uns conhecimentos na área de audiovisual que contribuiu muito para
estar onde eu estou hoje. Então quer dizer que eu tô diante de um profissional de audiovisual. Parabéns. Como é que tá o áudio aí, Helder? Tá perfeito, tá com qualidade. Eu queria até parabenizar, porque a estrutura aqui tá de primeira. Tá? Obrigada. Quem tá do outro lado não imagina, gente, o quão é difícil a gente fazer esse trabalho. Porque a gente precisa de uma equipe, a gente precisa de equipamentos. E o Anderson aqui, a Ana Paula, eles dominam isso aqui de uma forma esplendorosa. Eu até comentei no início, né, Anderson, que não tinha nada diferente aqui do que tinha no estúdio lá da rádio que eu presto serviço lá em Sorriso. O mérito é dele. Eu só faço sentar aqui. Não, mas Daniel, não adianta. Por osmose, acaba pegando uma coisa ou outra. Pega. Pega por osmose, você nem percebe. Eu te cortei, vai, Tá, continue. aí o que acontece? Eu acabei trabalhando na emissora de TV, daí nós acabamos fazendo um concurso para técnico de audiovisual, na instituição federal que tem lá no Mato Grosso, que é o IFMT. E desde 2020 eu fui convidado a encarar mais esse desafio, né, como audiovisual, na cidade de Sorriso. Sim. É uma cidade que fica ao norte do estado, fica cerca de 400 quilômetros da capital, que é Cuiabá. E daí eu me desloquei até lá e lá estou desde então, né? Prestando os meus serviços como técnico de audiovisual e que está sendo um aprendizado muito grande. Foi uma oportunidade muito boa para mim, que aconteceu de uma forma muito natural, né? A gente ter essa oportunidade de estar dentro de uma instituição federal como servidor. Eu sou um servidor público, eu vivo dos nossos impostos, porque as pessoas pensam assim, que servidor público não paga imposto. A gente paga imposto também, gente. Sim, com certeza. A gente não compra gasolina sem imposto, a gente não compra alimentos sem imposto. Então, né, hoje eu vivo dos nossos impostos, inclusive eu pago imposto também, os meus colegas. Esse órgão IFMT, o que viria a ser? O IFMT seria o equivalente que tem aqui na Bahia, que é IFBA ou IFBA. É uma instituição pública federal que tem cursos técnicos e superior. E onde as pessoas, os jovens adultos, eles entram para ter sua formação. Aqui em Feira de Santana tem o IFBA, fica na saída para Salvador, na BR-324. É a mesma rede federal. Entendi. É ligada ao Executivo Federal, como as universidades federais. Entendi. Executivo Federal. Helder, me diga uma coisa, tem alguma coisa que você faria diferente? O que eu faria diferente para estar no Mato Grosso? Depois desses 18 anos, né? Que a gente falou, não são 18? Sim. Desde 2004, quando você recebeu esse convite, né? E tomou a decisão de ir e tal. E esses 18 anos que você permaneceu por lá, tudo o que aconteceu em sua vida, fazendo tipo assim uma retrospectiva do que aconteceu, do que você viveu. Tem alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que eu deveria ter vindo mais vezes estar aqui com vocês. Eu acho que eu faria isso diferente. Porque o que ocorre? O ano passado eu tirei férias, estive aqui, esse ano eu estou aqui novamente. E olha o que é que o mundo vem trazendo, né? A gente tá acabando de sair de uma pandemia, né? Quantos queridos próximos foram dentro dessa coisa inesperada que aconteceu com o planeta, né? E a gente não sabe o que é que pode estar acontecendo amanhã ou depois, daqui pra frente. Então o que eu faria é estar mais próximo das pessoas que eu gosto e que gostam de mim. E eu faria isso. Mas acho que o resto não. O resto tá em tempo ainda. Não me arrependo, não. É porque o fato de você ter que estar longe, não precisa você estar o tempo todo também afastado, né? Não. A gente se conecta hoje pela internet, né? Hoje sim. Mas não é igual. Mas assim, não é igual, Não. como você falou. Mas também, como a gente já falou aqui, quando você foi logo, pelo menos nos primeiros anos, não tinha o nível de comunicação que a gente tem hoje, né? Não. A facilidade que a gente tem hoje. E aí, eu sei que os perrengues que você passa por lá e você tem que resolver sozinho, né?
são muitas vezes complicados, são coisas que você não tá esperando que aconteça. E como ele falou, essas coisas às vezes, na maioria das vezes é difícil você falar através do celular, né? É complicado. Porque, Sim, é porque né? tem o nosso lado humano que chama, né? Quando a gente não tem essa oportunidade de dividir com pessoas próximas Sim, as nossas exatamente. dificuldades. Porque, nossa, estamos a quase 3.000 quilômetros de distância. A gente compartilhar situações difíceis, a gente até pensa 3 vezes. Não, mas as pessoas lá estão com seus problemas, já têm as suas vidas. Assim mesmo. Já estão nos corre-corres deles. Não, velho. Não. Aí a gente acaba querendo virar o homem de ferro, né? Em alguns momentos. Tanto na sua situação, você acaba querendo virar um homem de ferro, resolver os seus próprios problemas e não compartilhá-los com seus familiares, até porque eles ficariam preocupados por conta da distância e tudo. Quanto também virar um homem de ferro, sabendo de problemas que estariam acontecendo aqui, e você não estava presente para dar aquele apoio também, né? E você fica até muitas vezes se culpando com essa questão toda. Exato. Entendeu? Aí é dos dois lados, né? Pra mim que de repente poderia estar ajudando e pros outros que de repente poderiam estar ajudando a mim. É complicado, realmente. Mas a gente poder superar isso e poder estar se aproximando não tem coisa melhor. Isso torna a pessoa um pouco mais forte cada vez, né? Sim, a gente precisa... Anderson, a gente precisa um do outro, não adianta, cara. Ninguém faz sucesso sozinho, ninguém vive sozinho. Não é... A gente, se for parar pra pensar o tanto que a gente é dependente um do outro. Eu me alimento todo dia como feijão, arroz. Eu nunca plantei feijão, arroz, né? Eu nunca plantei arroz. Alguém fez isso pra gente, né? Mas é a nossa essência, né? Deus, ele nos criou pra viver em comunidade. Pra viver em comunidade. A gente viu isso aí nesses 2 anos de pandemia, né? As pessoas ficaram sem um abraço. Né? Olha que básico, né? Um abraço, sem o beijinho, né? Aquela troca de beijo no rosto. Até o apertar de mão acabou. O toque da mão acabou. E eu ficava prestando atenção, sabe o quê? Que tinha gente que criticava, né? Criticava isso quando na igreja, quando o pastor falava assim, abraça seu irmão. Tinha gente que criticava isso. Só que as mesmas pessoas que criticavam isso, sentiram falta, né? Porque a gente quando tá ali, fala assim, abraça seu irmão, aquilo ali já é um momento para você trocar aquele afago. Às vezes tem gente que tá ali só precisa de um abraço, só, não precisa de mais nada. Ele não precisa de uma cesta básica, ele não precisa de R$1.000 na conta dele, né? Ele precisa daquele abraço. Então esse abraço fez muita falta. A saúde emocional da gente é essencial, né? Sim. Pra gente poder viver bem também. E aí a gente ficou nessa situação, ficou inibido, né? De exercitar essa saúde emocional que a gente tanto precisa. É inerente ao ser querer dizer que não necessita disso. A gente precisa. Faz parte. É um conjunto, né, dessas coisinhas que a gente precisa pra estar feliz, pra estar vivendo bem aqui. Então, é verdade. A gente ficar assim, isso é complicado. Eu sempre estive perto de todo mundo e todo mundo sempre esteve perto de mim, né? Na verdade, eu sou de Salvador e quando eu noivei com a Ana Paula, que era daqui de Feira de Santana já, né? Aí eu resolvi vir de Salvador e morar aqui em Feira. E acho que um ano e pouco depois, minha mãe resolveu vender o apartamento. Aí veio todo mundo pra Feira de Santana também e acabou que ficamos todos juntos de novo. Né? Hoje eu moro próximo à minha mãe, então eu não sei o que é isso, né? Sim. O que é estar longe, sabe? Tão longe. É porque assim, ó, eu sei que você constituiu grandes amizades lá, mas a amizade nunca é igual a parente, a família, né? A pai, a mãe, a irmão, sabe? Até vizinho que nasceu e cresceu junto ali perto de você, não é igual. Né? Então eu não consigo dimensionar o que é a dificuldade de você ter feito isso. E por isso que eu tô até batendo bastante dessa tecla aí, né? Porque eu sei que tem muitos jovens que precisam, que querem tomar essa decisão de fazer, como é que chama? Intercâmbio e tudo mais, entendeu? E ficam presos nessas situações
E é interessante que a gente fale um pouquinho sobre as dificuldades que ele pode encontrar numa situação dessa, né? Mas também o benefício que ele vai ter em tomar essa decisão, entendeu? Sim, não é fácil. O que eu digo é que você tem que encarar encarar a realidade que vai ser jogada à sua frente. É responsabilidade, né? A responsabilidade. O preço é alto. Porque a gente ficar distante da família, né? É um preço que a gente paga que dói muito. Mas por um motivo maior. Qual que é o motivo? Se de repente, para você que quer e tem a vontade de mudar de localidade e busca melhorar a sua vida, se permita, né? Se oportune. Porque de repente na sua localidade ela pode não te oferecer as coisas que você é capaz de conquistar. Por conta de ser limitado, por exemplo, eu sempre quis ter uma formação que minha cidade não tinha. E aí, se eu consigo ter essa formação em outro local, gente, vai. Porque é uma realização que você vai estar fazendo pra si, né? E pra sua vida. Pro resto de sua vida. Vai ter o preço que vai ter que pagar, vai ter dificuldades. Nem tudo é maravilha quando você chega num lugar diferente. Verdade. Nem tudo. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas que me permitiram ter uma certa suavidade de adaptação, né? Lá em Cuiabá. O que já me incomodou mais foi só a questão climática, que é muito quente. Eu tive essa sorte, mas eu poderia ter ido para um local que eu, de repente, poderia não ter sido tão bem recebido. Não é? Então, o que eu digo que as pessoas devem colocar na mente? Um objetivo maior. Olha, eu preciso ser um médico, eu preciso ser um engenheiro, eu preciso ser um arquiteto. Eu tenho que ser doutor, eu só consigo fazendo isso. É o preço que vai se pagar. Mas faça. Se oportune, porque senão depois você vai ficar na mente. Poxa, se eu tivesse feito... mas eu não fiz. Eu poderia ter sido... Entendeu? Mas tem que ir com a cara e a coragem, sim. Eu aconselho que se permita. Se permita. Por mais doloroso, por mais difícil que seja, por mais não que receba, se permita. Gente... Não, a gente já tem, né? Vamos buscar esse sim. Aí sabe tanto disso e tem medo, né? Mas, Helder, nos diga uma coisa. Você foi... você que passou tá lá esses 18 anos, né? Veio pra cá tirar férias, já tá retornando. Pra cá, pra Bahia, já tá retornando pra lá. E você foi com um objetivo, um convite, né? E superou todas essas coisas, distância... costumes. E você acha que alguém que tá se fugindo, eu falo assim, fugindo, tá cansado de estar em um lugar e ele quer fugir, ele supera isso que essa dificuldade que você passou de distanciamento, de novas pessoas? Diga aí pra gente. Olha, Aninha, o que é que eu falo sempre? A pessoa, ela tem que estar forte emocionalmente. E válvula de escape nem sempre é bom. Tomar decisões em momento de fragilidade emocional não é legal. Não é legal. Muito bom. Porque depois você passa aquele momento... Ainda mais uma decisão definitiva. Uma decisão que vai impactar na sua vida e na vida de outras pessoas. Porque, como vocês acabaram de falar no início... tem um colega de vocês que estão viajando com a família para fora. Então, olha a responsabilidade que você vai estar envolvendo com uma decisão sua de outros entes, de outras pessoas. O que eu aconselho? Sempre estar firme e forte, com o pé no chão e preparado para não acontecer aquilo que está planejado. Sim, verdade. Porque a gente fala e coloca como certo... E a vida mostra que é bem diferente do que aquilo que a gente imaginava. A gente havia planejado, né? Sim. E envolver outras pessoas são decisões que... Alguma coisa tem que ser feita. Olha, gente, eu preciso de mudança. A Aninha falou, né? Como você falou. Eu tô indeciso. O que é que eu vou fazer? Conselho. Faça sim o que tem que ser feito. Mas você estando emocionalmente equilibrado.
né? Preparado para as adversidades. Porque elas vão existir, entendeu? Tomar uma decisão, gente, não é fácil, né? E você, tudo que a gente faz tem um preço. Todo plantio tem sua colheita, né? E não existe nada diferente disso no universo, né? Só que a gente se permitir e fazer com que as coisas aconteçam como a gente planejou e olha, o melhor de tudo na vida é quando acontece coisa melhor do que a gente imaginava que poderia ser. Sim. Não é? Sim. Nossa, Sim. tava pensando em ganhar um carro de mão. Ganhei uma picape. Olha, Maravilhoso isso. queria um apartamentozinho. Ganhei uma mansão, né? Então, quando acontece essas coisas, a gente fica, nossa, não merecia tanto, vida. Deus, obrigado. Ai, que bom. Mas nem tudo. E pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer o A contrário. probabilidade de acontecer o contrário é bem maior. Não é? Se a gente não tiver preparado emocionalmente. É isso que eu ia falar, da preparação emocionalmente. Porque a gente aqui combina, como não foi o seu caso, que eu te falei, né? Que eu falei no início, que você foi um convite, você foi novo pra lá. Mas a gente tá falando aqui para aquelas pessoas que hoje não sabem o que fazer devido à pandemia, devido ao cansaço, às vezes tá depressiva e quer mudar. E ali cria uma expectativa, né? Porque ninguém vai falar assim, eu vou para lá, mas tô pensando em trabalhar para conquistar um apartamento e de repente morar em uma casa tão pequena, aquela coisa totalmente diferente, né, do que aconteceu. Então, isso aí vai ficar pior do que o que já tava, né? Sim, a cabeça da pessoa pode ficar ruim. É porque tem a questão, exemplo, quem está falando aqui, no caso de Helder, ele já foi com o projeto já pronto, né? Você já tinha os seus projetos, mas também você já tinha uma base. Sim, tinha uma base e tinha um emprego garantido. Um emprego garantido. Eu ia ter uma renda já, eu não fui aventurar. Mas a base que eu tô falando é exatamente essa, né? Porque você já tinha toda essa questão que quando você chegasse lá, você não ia estar voando, nem correndo atrás, desesperado pra conseguir, pra ter que dar certo, né? Então, porque essa questão emocional, como você tá falando aí, quando a gente toma uma decisão pelo nosso emocional, com o emocional abalado, ou seja lá como for, a gente tomou uma decisão sem base nenhuma. Entendeu? Eu não tenho base pra fazer isso, mas eu vou fazer, porque do jeito que tá não dá pra ficar. E aí? Você tá entendendo? O que eu digo disso aí, Anderson, sabe o que acontece? A gente aprender com os erros dos outros. Se a gente tiver oportunidade de pessoas que tiveram situações similares a que a gente tá prestes a viver, não que vai acontecer exatamente igual com a gente que aconteceu com a pessoa, né? Sim. Eu falo em termos ruins. Sim. Mas se a gente puder, de alguma forma, aprender com o erro dos outros, a vida da gente vai ficar um pouco mais fácil. Não repetir o erro, evitar o erro que a pessoa cometeu pra gente. Aí as coisas ficam mais tranquilas. A gente, geralmente, quando a gente tá aqui fazendo esse punhado de conversa aqui, esse assunto é sempre abordado, né? Aprender com o erro dos outros, né? E eu sempre falo assim, a gente não vai ter tempo de viver todos os nossos erros, né? Pra poder aprender. Então é bom realmente que se aprenda com erros alheios, não é verdade? Faz parte da sabedoria. Eu sempre observei isso, né? Aprender com os erros dos outros pra não sofrer. É mais fácil, você faz uma simulação ali da situação, né? Fala, olha, esse caminho aqui, gente, não é o caminho que vai dar muito certo, ó, tal, já vou evitar. Fulano fez e deu ruim. Deu ruim pra fulano. Então, pode ser que dê ruim pra mim também. Com certeza. O Helder, me diga aí, e o saldo depois de tudo? Você entende que é um saldo positivo? Você conseguiu chegar onde você pensava? Foi além do que você pensava? Foi um pouco a menos do que você pensava, das suas expectativas? Como é que foi aí no final? No final não, que não chegou no final ainda. Você ainda tá lá. Nessa caminhada. Uma coisa que eu vou falar é que eu falei para o pessoal do RH quando eles me chamaram, né? Eles me deram aeroporto. E agora eu vou ter que decolar. E a decolada da minha vida é sempre aproveitar as oportunidades que vai surgir, que estão surgindo para mim.
né? O saldo é positivo, o saldo, ele é só de agradecimento, de me considerar um cara privilegiado. Porque a gente viver num país com saúde, tendo alimentação, tendo um lugar para dormir, né? Tendo uma moradia, sabe? É um privilégio, então eu me vejo como uma pessoa privilegiada e que isso já está sendo suficiente para viver. O que vier, o que está vindo, está sendo sempre lucro, né? Pro futuro me tornar... Continuo sempre, gosto muito de estudar, né? Pretendo estar fazendo um mestrado e agora um doutorado, né? Agora nessa área. E pretendo, se tiver oportunidade, de estar novamente no meu Nordeste. Que é o que a gente está buscando. E espero que não demore pra gente estar mais próximo novamente aqui. Então você já decidiu que vai voltar. Vou voltar sim. Lá no Mato Grosso é um estado muito pujante. Tem muitas oportunidades, sabe? Eu nunca tinha ouvido carro de som anunciando emprego. E lá tem? Acontece. Sabe? Rádios. Como é um estado que ele está ainda em desenvolvimento e tem muita necessidade de mão de obra, ele é exportador, né? O maior exportador de grão, né? De gado. Então, é um estado que está ali agitado e a mão de obra é escassa. O Mato Grosso é maior do que a Venezuela, porém tem a população, acredito que menor do que a região metropolitana de Salvador. O Mato Grosso não tem 4 milhões de habitantes. Hoje, 3 milhões e alguma coisa. O estado inteiro, né? Então, essa demanda por mão de obra lá está oportunizando muitas pessoas, né? Eu já passei por esse processo, né? A gente vai envelhecendo e o desejo de estar... Eu sou praieiro, eu gosto de praia. Gosto muito de praia. A praia mais próxima de mim lá no Mato Grosso é 3 dias de carro. Eu fico olhando aqui, você tá no paraíso ali, ó. Salvador, Feira de Santana é 1 hora. Cabo Sul. Cabo Sul, Praia de Feira, ó. Então, e aí, eu falo assim, nossa, o Mato Grosso... Se eu tivesse 23 anos hoje, eu iria novamente pro Mato Grosso tranquilamente. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Iria, né? Você iria novamente? Iria sim. Iria. Mas, de tudo que eu vivi, eu iria. Sim. Você fala se tivesse 23 anos. Sim. E se tivesse a idade que tem hoje? Se tivesse a idade que tem hoje, 41 anos, cara, eu iria também. Eu iria também. Eu pensaria bem, claro. Não iria sem pensar, porque quando eu fui sem pensar. Jovem. Jovem, é assim né? mesmo. Então a gente tá preparado pra... Né, o corpo aguenta. Pode bater que quem tá novo, aqui aguenta. Mas eu iria sim, novamente. Pelo que eu vivi, e as coisas não são fáceis em lugar nenhum. Em lugar nenhum, é verdade. Né? Quem procure isso, quem não vai achar. Né? Mas as oportunidades lá, o leque tá muito aberto ainda. E as pessoas que querem produzir, querem construir, né? Existe oportunidade, sim. Existe absorção para quem quer ser alguém. Então, se alguém está nos assistindo aqui agora e está procurando um estado, algum lugar para poder começar, para poder investir, você indica Cuiabá? Indico o Mato Grosso em si, a capital Cuiabá, indico sim o Mato Grosso. É um estado de oportunidades. Lá tem históricos de grandes empresas que surgiram lá. Olha aí, gente. O governador atual, ele veio de Goiás, mas ele surgiu lá no Mato Grosso. É um cara que investe em torres de transmissão, em usina, aquelas usina eólicas, de geração de energia eólica, e fora as outras histórias, né? Um dos grandes produtores de soja surgiu lá, grandes produtores de serralheria, que é o pessoal que mexe com ferragem, surgiu lá no Mato Grosso. Então, assim, não é um mil maravilhas, mas é um estado de oportunidades. É um pouco mais caro em termos de... Até pela logística, o custo né? de vida, né? O custo de vida é um pouco acentuado. Com relação ao Nordeste, é um pouco bem... Acentuado não, né? Caro, né? Acentuado porque é mais baixo, né? É um pouco mais caro, né? Aqui no Nordeste é que é acentuado. Mas eu digo que eu iria, assim. Pelo que eu vivi e pelo que eu vejo das pessoas que chegam lá. Tem muita gente que tá chegando ainda no Mato Grosso.
E eu ouço muitas histórias de pessoas que não querem nem voltar. Por conta da dificuldade, né? Tem locais aqui na região Nordeste que são muito seco, né? Que as coisas são bem difíceis. Eu tenho um vizinho lá que é de uma cidade chamada Araripina, que é Pernambuco, que o filho dele de 3 anos não tinha visto chuva, foi ver lá. Nossa. Ele tava me contando assim, que o menino ficou olhando, ficou comentando, nossa, pai, tem torneira ou mangueira na cidade toda. Ele falando isso pra mim. E o filho dele não tinha visto chuva. Você falou algo interessante sobre... Tem pessoas que falam assim que não quer voltar. Você vê como é bom, né? Você tá num lugar onde não foi o berço ali, mas tá se dando tão bem que ela não quer voltar. Hoje a gente... uma cliente chegou lá e ela falou assim, é a última vez que eu tô comprando aqui com vocês, porque eu tô indo embora. Eles perguntou pra onde ela ia, ela falou que ia pra Portugal. Inclusive né? Portugal também. Portugal também. Olha. E algo interessante, né, que ela falou assim, e se eu voltar, né, para o Brasil, eu não volto mais pra Feira de Santana, eu tô certeza que eu não volto. Aí eu falei, tá magoada. Alguma coisa aconteceu. Então, é interessante isso, né? O que você falou sobre a pessoa se dar bem em um lugar, no fato dela poder falar com paixão de que ela não quer mais sair dali, né? Como não foi o caso dessa cliente, que ela falou que pra feira ela não volta mais, ela tá decidida. Ela vai viver as experiências dela. Espero que realmente ela sustente isso, né? Porque como brasileiros, a gente vive em um lugar como estrangeiro, as coisas são bem diferentes. Né? E a gente que é do Brasil, né? A gente pensa que de repente pode ser mais fácil. Espero que sustente essa situação. Mas eu sempre tive orgulho, nunca neguei minhas origens. Sou nordestino, sou de Feira de Santana, sou baiano. As coisas aqui não foram fáceis, mas eu vejo tudo que aconteceu aqui, que eu vivi aqui em Feira de Santana, serviu para me fortalecer e eu fazer dessas pedrinhas aí a minha fortaleza. De ser humano, de ser a pessoa que eu sou hoje e que tenho muito orgulho da minha cidade, da minha família, do meu estado. E eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Se fosse para escolher, eu não teria nascido para escolher nascer, eu não nasceria em outro local. Entendeu? E eu acho que falta um pouco disso, da gente se encontrar com a nossa identidade e assumir essa identidade. E achar que tudo que é de fora é melhor, não é bem assim. Eu vivo num lugar onde as pessoas vivenciam isso. Elas se reconhecem em suas identidades, elas se valorizam. E aí eu aprendi a fazer isso também. Me valorizar das minhas origens. Porque eles podem pensar assim, nossa, mas se fosse tão bom onde você mora, você poderia ter continuado lá. Não precisava ter saído, né? Mas não é bem assim. Quando o mundo chama, a gente tem que atender. Né? Quem é que vai ficar dizendo não pra vida? Pra oportunidade. Pra oportunidade. E a gente tem que dizer sim e aproveitar a barca, assim. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, sim. E bato no peito com orgulho. E digo que sou de Feira de Santana. As pessoas têm uma visão diferente dos lugares. Aqui, nem lá é mil maravilha. Mas você tem que colocar na balança. O que é que você vai estar aproveitando para sua vida da onde você está vivendo, né? E assim, para mim foi um privilégio ter nascido aqui e estar querendo viver aqui novamente. Eu quero voltar, gente. Eu quero voltar. Que bom. Estamos chegando já para o final, Helder. Que pena. Punhado de conversa, show de rápido, bola, né? Muito rápido, né? Mas nesse momento eu quero te agradecer por sua disponibilidade, tá certo? Você já tá indo embora já no dia 19, não é isso? E isso retorna para Mato Grosso dia 19. Dia 19. E aí mais um ano para voltar? Eu volto. Espero antes de um ano, hein? Coisas podem acontecer. Que bom. Aí, que legal. Surpresa, que bom. Então a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade. Eu creio que foi bastante enriquecedor para quem tá nos assistindo, né? Para mim, pelo menos, foi muito bom estar batendo esse papo com você, viu?
Só perguntar se você tem alguma coisa que você queira falar. Não, isso aqui eu tenho que falar, não posso deixar de dizer isso aqui. Tem alguma coisa que você quer dizer ainda? Gente, o que eu quero dizer é que se permitam, sejam vocês mesmos. Aprendam com os nãos. Tem não que nem sempre é ruim. Tem não que é bom. É verdade. Sabe? Estejam preparados para as coisas ruins também, porque para coisa boa a gente não se prepara, né? Não, e acontece. Ou se prepara, não. A gente não se prepara para as coisas ruins. E para as coisas boas a gente está acostumado a se preparar. Voltando aí. Então a gente acha que vai acontecer as coisas boas na nossa vida. Na verdade, eu não creio nem que seja uma preparação, seja... A pessoa quer que aconteça. Quer que aconteça. Não, eu digo que é bom. Não, isso eu concordo. É bom pensar positivo. A gente ter essa capacidade de atração. Embora a questão de você se preparar também para as coisas boas, é muito bom que você faça isso. Porque quando essas coisas boas chegarem em suas mãos, você já estando preparado, você não vai perdê-las. Não. Mas se você estiver despreparado, pode ser que você jogue fora. Verdade, Você tá entendendo? Acontece muito. Principalmente voltando a falar, o que a gente falou no início, com os jovens, né? Eles perdem essa oportunidade, porque como você falou, você foi lá e você viu o leque que tinha lá e você foi naquilo que estava disponível a você, do que você queria, né? Aquela coisa, porque existe casos, como o Anderson tá falando aí, que a pessoa fica tão deslumbrado e não faz nada. E o tempo passa. Olha, se eu fosse professor do infantil, o que eu falaria para as crianças? Sim. Eu continuaria falando até elas se tornarem adultos. Falar, gente, eu falaria assim, ó. Crianças, vocês serão as pessoas que governarão o nosso país. Vocês serão os médicos do futuro. Vocês serão essas pessoas que constroem esses prédios, sabe? Vocês serão as pessoas que vão estar à frente da nação. E fazer com que essas crianças já começassem a ter essa consciência. Essa noção, né? Essa noção de que elas serão as pessoas do futuro que tomarão frente ao momento que elas estiverem preparadas para isso acontecer. Eu queria ter ouvido muito isso quando eu era mais jovem. De que eu seria a pessoa que estaria à frente da minha nação. E em algum ponto a gente vai estar se encaixando. A sociedade vai estar com essas pessoas ali inseridas. Então, as crianças elas têm que já crescer com essa consciência que elas é que vão estar à frente, comandando tudo isso que hoje elas estão participando, aprendendo e absorvendo, né? E aí eu falaria isso e repetiria por muitos e muitos anos. Porque, na verdade, é isso que ocorre. Fomos crianças um dia, não fomos? Sim. E cá estamos. Verdade. Cá estamos nós, na sociedade. E aí, se a gente vai crescendo com esse sentimento e já criando essa vontade e esse reconhecimento interior, a gente acaba deixando a vida melhor. Porque daqui a pouco a gente tá velhinho, já passou. Tomara, né? Tomara, já passou. Tomara que a gente chegue à velhice, né? Porque... E as crianças agora serão os adultos do amanhã. É verdade, é verdade. Ana? Eu quero falar que ele é o de meu primo, né? Mais um, porque a maioria que vem aqui, aí você fala, é primo de Ana Paula. É parente. Filho de... Né? Filho de tio Tonho. Filho de tio Tonho, né? Poxa, desculpa, não é bom falar nomes, né? Senão tem que falar o nome de todo mundo, né? Não, mas Tonho merece falar. A maioria que vem aqui, aí Ana sempre fala, é primo de Ana Paula, primo de Ana Paula, primo de Ana Paula. Um monte, né? Tem muitos primos, gente. Mas é primo e irmão, né? Aquele que a gente cresceu juntos, né? Vou contar muita coisa aqui não, senão... Então é isso aí, galera. Já agradecendo também a vocês, né, que nos acompanharam até aqui. Sim. Tá certo? Se você tá novo nesse canal, caiu aqui de paraquedas, não esquece de se inscrever não, tá bom? A gente também tem um canal no Instagram, que é a mesma coisa, um punhado de conversa. A gente deixa na descrição aí. Depois se vocês quiserem acompanhar lá também. E Helder tem redes sociais? Tem deixar aqui? Instagram, Helder Melo, né? Helder Melo. Isso. Eu deixo na descrição também.
Com certeza. Tá bom? Pra vocês que quiserem acompanhar a Helder, tá certo? Lá no Instagram dele, depois vocês dão essa força lá. E pra quem quer aí um baiano de volta à terrinha e que venha mexer com essa questão de audiovisual, tá aí, né, Helder? Se bem que você é funcionário público, é complicado, né? Servidor. Mas a gente pode somar Pode, por fora, sim, né? assim. É bom a gente... O Anderson, a gente pensa que ensina, a gente acaba aprendendo em muitas situações, tá? É verdade. Já me peguei aprendendo, pensando que tava ensinando. É verdade, é verdade. É isso, é isso. Então é isso aí, pessoal. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? A gente fica por aqui, aquele abraço, Sim. tá certo? Se puderem comentar aí no nosso vídeo aí, deixar uma palavra legal para o menino Helder aí, tá certo? A gente também fica grato. Escreva assim, desculpa, nos comentários, né? O que é que você acha do desafio, né? Se você tá querendo esse desafio, você é jovem. Encarar esse desafio. Encarar esse desafio. Você ouviu aqui, 18 anos, tem distante, Bem sucedido. né, dos seus familiares. Foi porque ele conquistou o espaço dele. Você que tá aí, é jovem, tem conquistado seu espaço, tem corrido atrás disso tudo e apareceu essa oportunidade e tá com medo, como o Helder falou aqui, né? O medo existe, mas o saldo, como Anderson perguntou a ele, o saldo foi positivo. Geralmente é. Geralmente é. Obrigado.